Livezinha aí de Golang, primeira live de Golang. A gente semana passada trabalhou um pouco com Java aí. E para quem não está acompanhando o projeto, né, ou para quem não participou das outras lives, quem não está acompanhando as outras lives, a gente está fazendo lives iniciais, alguns conteúdos introdutórios, enfim. A ideia é que a gente vá nivelando aos poucos aí as lives, chegar a trabalhar conteúdos um pouco mais avançado, né? Mas principalmente acho que Go e na semana passada eu trouxe um pouco de programação reativa com Java, são assuntos que não são tão difundidos aí e que vale a pena a gente trazer conceitos bem iniciais. Então a live de hoje é para galera que teve pouco ou nenhum contato aí com Go. Estou seguindo a ideia aí do Mano Devin, ele falou que não tinha ninguém na internet ensinando a fazer um jogo do Tigrinho, então eu trouxe até aqui a imagem aqui para a gente levar de referência aqui. A gente vai estar programando hoje o back-end aqui do jogo do Tigrinho. Golang do zero, né? Para quem não sabe, então, Golang é a linguagem criada pelo Go, pelo Google, por isso que Go, né, no nome. Tem essa marmotinha que está na thumbnail de mascote. E, bom, é uma linguagem que está sendo difundida aí no mercado bastante, tem pedido bastante profissionais. É uma linguagem que funciona muito, muito bem com Cloud First, né, com a ideia de Cloud Native, pela questão de que ela trabalha bem com os recursos físicos, né, de CPU e memória. E aí, por várias questões, não tem por que a gente, né, entrar nesse mérito agora aí, tá? Go é uma linguagem multiparadigma, então a gente não vai encontrar nem orientação a objetos forte aqui, e eu acho que a gente está mais aqui para programação estruturada, e aí tem algumas coisas que talvez confunda a galera ali, ou que a galera passou por cima superficialmente, né, para aprender outras linguagens, e o Go tem principalmente, né, desde já é bom deixar claro de que a cultura da comunidade Go é manter o mais simples possível tudo. Então, eu vou desativar um pouco o Copilot, porque senão. Disable Computations. Porque senão o Copilot vai ficar me corrigindo aqui. E, bom, ele vai querer criar o jogo do Tigrinho aqui do jeito dele. Tá bom? Então, né, partindo do pressuposto que você já tenha instalado o Go aí na sua máquina, se não tem, é a coisa mais fácil do mundo. A gente já tem aqui o Go CLI, né, que é a linha de comando do Go. E aqui a gente vai criar um módulo muito simples e depois a gente vai evoluindo esse módulo aí com algumas questões de empacotamento privado, empacotamento público, etc. Mas aqui nessa live, principalmente inicial, que a gente está se atentando a conceitos básicos, a gente vai criar tudo num arquivo só, vai deixar ele rodando um módulozinho sozinho ele ali e dá. O módulo do Go, ele é como se for, ele é, né, responsável ali por gerenciar quais os scripts ali que a gente vai empacotar dentro de um mesmo módulo. Para iniciar um módulo, a gente vai dar go mod init e o nome do módulo. Nesse caso aqui a gente quer criar, opa, quase digitei o triguinho, o tigrinho, e ele vai iniciar o módulo tigrinho. Eu vou botar esse go mod aqui, tá? Então agora a gente declarou o módulo tigrinho aqui. Quando a gente for dar build, né, o nosso módulo vai ser tigrinho, o executável vai ser tigrinho, e ele está rodando aqui o Go 1.21, né, 1.21.5. E beleza. Como é que, né, para quem trabalhou com front ou até quem trabalhou com Java, com Gradle, sabe o que é o gerenciador de pacote. Mas o gerenciador de pacote é basicamente como as dependências são. O módulo aqui, ele vai gerenciar os pacotes que esse módulo vai ter. Então, as dependências externas, as libs e tudo mais, tá? Aqui, por enquanto, a gente vai precisar de um pacote só. E aí, para a gente instalar o pacote, a gente dá um go get e vai direto no repositório. Eu tenho um repositório aqui que eu quero adicionar para essa live, que é o UUID. Então, eu vou dar o go get aqui, ele vai baixar do repositório, adicionar aqui e pronto. Require, né? E o GitHub aqui, ele faz o go sync, ele baixa o pacote, confere se está tudo certo, se não teve nenhum problema de integridade e bala, tá? O nosso módulo, ele starta a partir de um arquivo main.go, é o primeiro arquivo que ele vai buscar para executar. E esse main.go vai estar dentro do pacote main, tá? E ele vai ter uma função main, que é a função que vai iniciar o nosso programa, tá? Vou botar um print aqui só para a gente printar o Olá Mundo aqui, o nosso Hello World. E aí a gente parte daqui. Isso seria tipo colocar uma dependência no ponto Java. Isso mesmo, exatamente. Só que no ponto Java, né?
falando de Maven, né? A gente está apontando sempre para o repositório do Maven. Aqui a gente vai apontar direto para o GitHub das dependências que a gente quer. Tá? Tem um hub, que é acho que é GoHub, que vai dizer onde estão os repositórios, vai explicar um pouco, né, daquela dependência. Mas em geral a gente sempre vai apontar para o GitHub público de onde aquela dependência está e não, né, no caso do Java lá, apontar para um repositório Maven, um repositório Nexus, etc, etc. Beleza? Aí eu vou dar um go run aqui e aí ele roda esse método main. Beleza? Moleza? Tranquilo. Para quem, né, já trabalhou com... Para quem já viu C, assim, né, o C starta aqui da mesma forma. O Java tem a questão de static, né, porque é um pouco de acesso e tal. Mas é tranquilo, não tem nada de muito segredo, né? O format aqui é uma libzinha que vem padrão do Go e o print aqui, beleza? Um pouco sobre a sintaxe básica do Go. Ó, aqui já reclamou. O Go não vai deixar a gente ter nada que não seja utilizado naquele script, tá? E os arquivos Go, eles são scripts, né? Eles não são classes porque eles não estão organizados em orientação a objeto. Beleza? Mas o Go não vai deixar a gente ter nada inutilizado. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, o format está sendo importado e não está sendo usado. O compilador já está berrando. Então, ele não vai deixar a gente buildar isso aqui. Tenho que tirar. O mesmo para variáveis. Então, se eu declaro aqui uma string, né? Assim, a string aqui, a sintaxe está certa, mas ele está me dizendo aqui. A string é declarada, mas ela não é usada. Então, tem um erro. A mesma coisa para métodos. Por exemplo, o pacotezinho format, ele tem um sprint, que é uma formatação aqui, que é isso. A formatação de strings. Ó, eu vou botar aqui, nesse caso aqui ele vai dizer que não está sendo usado, mas nesse caso aqui que está amarelinho, o compilador vai deixar rodar, só ele está alertando que não está acontecendo nada, a gente não está usando para nada. Beleza? Então o compilador, o LSM do Go, ele traz essas particularidades, tá? Em alguns casos a gente pode ter erro de build, porque a gente declarou uma variável e se a gente não tiver aqui com o compilador do Go configurado, ele não vai dizer isso pra gente em tempo que a gente estiver escrevendo ali sobre as nossas variáveis. O Go, né, como já deu para ver, ele infere o tipo, então se eu declarar a string aqui, ele já vai botar que essa variável é do tipo string, ó, var string, é a mesma coisa para número, né, etc. Se eu botar aqui um i 0, ele vai dizer que esse cara é um inteiro, etc, etc. Beleza? Tá, tranquilo até aqui. O operador aqui, esse aqui talvez seja novo, né? Dois pontos igual é quando eu não declarei uma variável, ou seja, essa variável não existe, mas eu quero declarar ela nesse momento e já atribuir um valor. Então, se eu fizer assim, ó, i igual a 0, ele vai dizer que i não existe. Ó, undefined i. Mas se eu botar o dois pontos, deixa eu usar ela aqui, porque daí vai ficar mais print, vai ficar mais claro. Né? Eu quero usar essa variável i, por exemplo, aqui. Assim eu posso usar ela, porque eu estou dizendo que ela é uma variável nova, com dois pontos aqui, e que eu estou atribuindo 0. Tá? Se eu botar assim... Opa! Meu teclado está falhando aqui o Bluetooth. Não sei o que aconteceu. Ele vai dizer que tem erro e que o i não está declarado até aqui. Tá? Então, posso fazer assim. Deixa eu ver aqui mais sintaxe básica. É isso, format string, ele infere tipo. Beleza, como eu falei, ele não é orientado a objetos, ele está mais para programação estruturada, apesar de ser multiparadigma. Então o que a gente pode declarar não são classes, são tipos. Então eu posso declarar, por exemplo, type, e aí a gente vai trabalhar o joguinho do tigrinho aqui, type game é uma struct, por exemplo, e aí game aqui tem, não sei, o valor, por exemplo. Isso aqui seria semelhante a uma classe do Java, né, para quem vem do Java. Mas, né, para quem nunca trabalhou com programação estruturada, as structs não são classes, porque não possuem comportamentos. Né? As classes elas possuem métodos que são delas. E os métodos a gente nomeia de comportamentos. Aqui as estruturas elas não têm métodos, elas são única e exclusivamente para agrupar valores. Né? Então, tudo que tiver dentro de game aqui são valores de game.
Mas o game não tem necessariamente métodos, tá? Mas aí vem outra jogada do Go de ser multiparadigmas. Eu posso criar métodos de uma struct, né? Coisa que com as outras linguagens de programação estruturada eu não conseguiria, tá? E aí vem um conceitozinho que a galera costuma pular aí quando está aprendendo linguagens mais alto nível, que são os ponteiros, tá? Os ponteiros, eles são o quê? Quando a gente passa um objeto, por exemplo, Java, para um método, a gente está passando a referência de memória daquele cara. A essa operação de passar a referência de memória, a gente, nas linguagens estruturadas, a gente chama de ponteiro. Tá? O ponteiro ele é um tipo de variável que aponta para onde aquele objeto está tá armazenado na memória. No que isso difere? Vou fazer um exemplo, tá? Vou criar aqui dois jogos, tá? Game 1. Opa, game. E aí vou botar amount 10, por exemplo. Beleza. E vou criar dois métodos, tá? Eu vou criar credit game. Opa, é primeiro o nome da variável, ó o javeiro aí. E depois o tipo. Aqui eu estou passando o ponteiro, esse asteriscozinho. Se ficar alguma dúvida, é só mandar no chat, tá? Daí a gente vai conversando. Então aqui eu estou criando uma função crédito, né, para o game, e aí eu estou passando um ponteiro do game. E aqui eu vou botar game.amount menos, não sei, vou dar um exemplo aqui, tá? 10. Vou criar uma função, crédito é mais, né? Fração de mais. Vou criar uma função débito para game, e agora eu não vou passar o ponteiro. E aí eu vou botar game.amount menos 10. Aí eu vou fazer assim, vou creditar. Vou até iniciar com 0 aqui, para ficar mais fácil. Vou creditar game 1 e vou debitar game 1. E vou printar. F e game 1 amount. Beleza, vamos rodar. 10. Eu comecei com 0. Mandei creditar, ele deveria adicionar 10 e depois o débito ele deveria diminuir 10. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, no crédito, eu estou passando o ponteiro. No débito, eu não estou passando o ponteiro. Então, o que acontece? Nas linguagens, né, fortemente orientadas ao objeto, o ponteiro ele é implícito. Ou seja, toda vez que eu transfiro um objeto, eu estou transferindo a referência de memória dele inteira. Nas linguagens estruturadas, não. Eu posso diferenciar. Há vezes em que eu quero passar o objeto. Então, aqui nesse caso do ponteiro, eu não estou passando o valor que está dentro de game. Eu estou passando esse game 1 aqui todo para dentro de crédito. E aí a operação que ele faz vale para esse aqui. Por quê? Porque o objeto referenciado aqui, né, o ponteiro, está apontando para cá. No débito aqui, eu não estou passando o ponteiro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor que está em game 1, copiar, ou seja, criar uma nova referência de memória e passar para cá. Então, quando ele debita, ele não está debitando desse cara aqui. Ele está debitando de uma cópia que ele tem dentro desse método. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida? O ponteiro eu acho que é a principal diferença de quem está iniciando no paradigma estruturado, né? Ou no Go, no caso de paradigma, multiparadigma, né? É essa questão do ponteiro, tá? E aí o Go ele ainda vai trazer algumas peculiaridades que a gente não tinha visto até então em linguagens estruturadas. Do ponteiro, agora a gente vai entrar naquela questão que eu falei de que ele não é orientado a objeto, mas traz conceitos de orientação a objeto. No caso, por exemplo, do C, isso aqui seria uma coisa super normal. Eu tenho uma operação de crédito, por exemplo, que passa o ponteiro. Eu tenho uma operação de crédito, de débito, em que eu passo o ponteiro também. E aí eu faço as operações baseadas nesse ponteiro.
Isso super normal para programação estruturada, pessoal de GPIO, trabalha com chip, programação embarcada, etc. Super acostumado a fazer isso. O Go traz um pouquinho do multiparadigma. Então ele está dizendo que, apesar de eu ter os tipos de estrutura, né, os tipos struct aqui, eu posso querer criar métodos para esse cara. E aí a sintaxe é um pouquinho diferente, é um pouquinho do que assusta a galera. Então eu vou atribuir essa função aqui a um ponteiro de jogo, né, um ponteiro de game aqui. E esse ponteiro eu vou dizer crédito e vou dizer, por exemplo, sim, sim, sim. Isso sempre acontece, mano. Lá na faculdade é o que mais a gente vê. A galera esquecendo de usar o ponteiro e não entendendo. Inclusive eu cobro isso na prova. A mount aqui do tipo float 64, beleza. Float 64 aqui, 64 é o tamanho em bits, né? Tem um float menorzinho e um float maiorzão. E aí o que eu tô dizendo, né? Eu quero acreditar desse game aqui. E aí tem uma variável g aqui. Então eu vou pegar g amount e somar, por exemplo, a quantidade que está aqui. Agora eu não consigo mais chamar esse método credit sozinho. Por quê? Porque ele faz parte de um ponteiro de game. Aqui, vamos lá, né? Eu tenho um game 1, e esse método faz parte, ele está aqui. E vou passar o quanto que eu quero acreditar. 10, por exemplo. Agora sim, format, print, f, game 1, amount. Dá. Então, já deve funcionar. Belezura. Fechou? Agora eu não consigo mais chamar, por exemplo, crédito sozinho, porque crédito faz parte da estrutura game, né? É como se na orientação objeto, né? Como se isso aqui fosse um método de game 1, tá? No Go tem outra coisa aqui que é mais uma pegadinha. Eu vou deixar um comentário até aqui. Quando o método tem letra maiúscula, ele é público. Pensando, né, nas assignações que a gente conhece de público, tá? Ou seja, aqui eu estou dentro do pacote main. Significa que esse crédito ele pode ser lido para fora desse pacote main. Posso acessar esse método crédito de outros pacotes. Tá? Se eu botasse minúsculo aqui não tem problema porque eu estou dentro do mesmo, tô dentro do mesmo pacote. Mas esse método agora se torna privado. Tá? Então eu vou botar aqui o método tem letra minúscula, ele passa a ser privado. Beleza? Privado para o pacote. Né? Então, tipo, o pacote consegue acessar esse método, mas os outros pacotes não conseguem. Tá? Então, tranquilo. Vamos deixar crédito aqui. Essa é uma convenção do Go também. Beleza, que mais? Vamos ver. Então, aqui em ponteiros, eu acho que para o nosso jogo do Tigrinho hoje, acho que era isso. Beleza. Tem mais uma coisa que eu lembrei agora. A gente pode declarar enums, né? Enums, no Java, por exemplo, a gente tem assim, né? Vou botar um comentáriozão maior aqui. Opa. A gente tem lá assim, enum, x, não sei. E aí a gente tem valor x, valor y, etc. No Go a gente não declara os enums assim, mas a gente declara assim. Se eu quisesse, por exemplo, declarar um enum. Type, deixa eu pensar. A gente vai criar o tigrinho, né? Tigrinho, cards aqui, as cartas do tigrinho, e ele é do tipo string. Então eu estou dizendo aqui que eu estou criando um tipo que ele é do tipo string. Esse vai ser o nosso enum no Go. E aí eu vou criar constantes. Então eu vou criar constante, por exemplo. O tigrinho card ele tem uma carta, por exemplo, que é wild. Daí essa carta é tigrinho card. Opa. E aqui ele recebe um valor que é constante, né? E aí, por exemplo, quando eu for usar esse cara aqui, que é o nosso enum, né? Eu vou ter aqui o wild. É que aqui é um tipo, né? Mas a gente tem que atribuir a uma outra estrutura. Mas a gente vai usar ele assim. A gente já vai usar um exemplo desse, tá? Beleza. Eu acho que pro nosso tigrinho é isso que a gente precisa. Agora vamos botar a mão na massa. Então a primeira coisa que a gente vai criar é justamente as cartas. Eu vou botar
tela do Tigrinho aqui. Vou botar o Tigrinho na tela, a imagenzinha aqui. Vamos embora. Beleza. Hoje, o que eu vou fazer? Vou simplificar um pouco para a gente começar a trabalhar aqui e para a live não durar 300 horas, né? Contém as... Isso, mano. Algum mod, isso, contém as dependências do programa. O ideal é que tu não venha aqui e bota, né, require qual dependência tu tá usando. É que tu gerencie elas pelo console aqui. Então, nesse caso aqui a gente pegou o ID. Então eu dou get. Dicção. Go get, e aí eu boto aqui, né, o GitHub, né? Porque ele vai baixar e fazer um checksum e ele vai verificar se a dependência tá certinho, né? Se não tem nada corrompido. Se por um acaso tu quiser vir aqui e adicionar, depois tu pode dar um go mod tide, que ele vai fazer essa verificação toda de uma vez. Nesse caso aqui, como a gente não está usando esse aqui, ele já vai tirar da dependência, porque ele também limpa as dependências que você não está usando, tá? Aí você pode fazer das duas formas ali. Mas o GoGet vai garantir também que esse pacote existe, esse Go GitHub, né? O ID aqui existe. Beleza, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou, né, vou voltar aqui no nosso JPEG aqui. Como eu falei, vou simplificar um pouco aqui para a live não durar 3 horas. Nessa primeira parte, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o jogo do Tigrinho, mas como se o jogo fosse só uma linha. Então a gente vai pegar uma linha dessa aqui, e aí, se o cara acertar as 3 cartas, ele multiplica um valor. Se o cara acertar 2 cartas, ele multiplica outro valor. E depois a gente vai fazer uma lógica para que a banca nunca perca, né? Porque o tal do Tigrinho é safado. Beleza, então vamos lá. Eu vou deixar assim ó, a imagem aqui. Deixa eu ver. Ver se fica muito ruim para enxergar aqui. Deixa eu ver no retorno aqui. Como é que tá? Eu acho que. Eu acho que dá pra enxergar, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Beleza. Acho que dá, acho que dá. Está tranquilo. Bom, se não der pra enxergar alguma coisa aí, vocês falam. Tem que formar. Pra ganhar no Tigrinho tem que formar uma linha. É isso, se for formar. Né, o nosso Tigrinho aqui vai ter que formar uma linha. Não, então, no Tigrinho tem que formar assim, ó. Formar uma linha aqui, ou uma linha aqui, ou uma diagonal, ou uma diagonal. Cada um tem um multiplicador, né? Mas aqui é uma matriz, daí eu não vou complicar tanto assim no começo aqui. Vamos começar aos porquinhos. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai criar é criar o enum que guarda as cartas, né? Guarda as cartas aqui. E depois quando a gente for evoluir, talvez, não sei se vou fazer uma live de front-end, porque eu não sou front-end, né? Mas vamos tentar passar o React aí que o Lucas Montana é fã. A gente pode fazer aqui o joguinho do Tigrinho com essas cartinhas aqui. Então a primeira coisa é criar o enum. Então para eu criar o enum, eu vou criar... Fechou? Pode criar. É isso aí. Então eu vou criar aqui Triguinho, né? Tigrinho cards. E esse cara vai ser do tipo string. Aí, beleza, vou criar um enum aqui com todas as cartas. Eu deixei as cartas aqui já, para facilitar. Show de bola. Então, wild é essa carta aqui. Puff é esse coisinha aqui que parece uma almofadinha, né? Aí tem a carta, que é essas cartas aqui. Ring, que é o sininho. E o bracelete. Eu acho que isso aqui é um bracelete, né? Não sei. Não dá pra entender muito bem o que é isso aqui. Mas parece um bracelete. Beleza? Daí a gente vai criar alguns tipos aqui, algumas structs para representar algumas coisas. Então vou criar o user, o usuário, né? O usuário vai ter o documento, que a gente sempre vai dizer que ele está devendo para a gente não pagar ele. Nome, idade que é inteiro e vou criar uma outra struct aqui que é o wallet, que é a carteira do cara, que é quanto ele tem, o ID da carteira, né? String e vou criar o amount. Tá, aqui a mesma coisa dos métodos, tá? Campo começa com letra maiúscula, ele é público, qualquer um consegue acessar. Se eu criar ele com letra minúscula, não consigo acessar de fora da struct, tá? Daí só os métodos da struct conseguem acessar. Boa. Não lembro de nenhum... assim, tem alguns casos que sim, mais por encapsulamento, mas não é muito rotineiro usar
campos privados. A gente, né, geralmente tem campos públicos aí. Salvo algumas exceções, né? Algumas regras muito específicas. Beleza. E aí o usuário aqui vai ter uma wallet, né? Então, wallet. Azulzinho, o nome do campo, verdinho, tipo dele. Beleza? Daí eu vou criar agora, vou criar uma interface jogo, que depois a gente pode implementar mais jogos no nosso cassino aqui. E essa interface jogo, ela vai ter a interface sim, tem métodos aqui dentro, tá? Então a interface jogo vai ter um método que recebe um ponteiro de uma carteira para jogar e uma quantidade para jogar. E ela retorna deixa eu pensar, uma string ou um erro. Uma string, uma mensagem, né, ou um erro. Aqui também está outra diferença do Go, tá? Os métodos do Go podem retornar mais de uma coisa. E geralmente acontece. Tá? Nesse caso aqui de jogo, a gente está criando uma interface, né, um contrato com o método jogar. E o retorno pode ser uma string, que vai ser uma mensagem de sucesso, né? Ou um erro. Tá? Então a gente está dizendo que quem implementar o jogo vai ter que criar esse método e esse método tem dois retornos possíveis: string ou erro. Aí eu vou criar um tigrinho. Pô, eu vou escrever tigrinho errado toda vez. Tigrinho game aqui, que vai ser a nossa struct que vai implementar esse jogo. E é isso. E é isso. Beleza. E aí vamos implementar o Tigrinho Game aqui. Para que Tigrinho Game implemente a interface game, basta que Tigrinho Game tenha esse método, tá? Diferente das outras linguagens, eu não vou precisar falar assim, pô, eu vou falar errado toda vez, caralho. Tigrinho Game struct implementes game, por exemplo, né? Obrigando ele que implemente esse contrato. Não. Se Tigrinho Game tem um método chamado play com exatamente esses parâmetros e exatamente esses retornos, para o Go é suficiente para que esse cara implemente essa interface, tá? Se, por exemplo, o game aqui tem play e tem outro método tipo minimum amount, por exemplo, sei lá, basta que Tigrinho Game implemente um dos dois para que ele também implemente essa interface, tá? Esse conceito é bom, assim, dar uma revisitada nas bibliografias e tal, porque ele é um pouco mais complexo, mas vocês vão achar na bibliografia como interface, implementação implícita. E, bom, é um tema de discussão aí na comunidade, tem bastante gente aí que discorre sobre o assunto, tá? Mas, em suma, né, o que a comunidade fala, e que eu concordo também, é que ajuda muito para testar essa questão das interfaces. E, de novo, né, para quem vem da programação orientada a objetos, não faça comparativos, tá? Apesar de aqui, né, o Go ser multiparadigma, algumas abstrações que a gente tem na linguagem de programação orientada a objeto não devem ser feitas comparações, porque senão a gente vai entrar numa pira de, né, isso, não, aquilo, enfim. O Go é uma linguagem que já se provou a funcionar em vários contextos, tá? Vamos continuar aqui. Então o Tigrinho Game agora vai implementar T. Isso. Método dela é utilizado dentro da struct. Isso, quando a struct tem um método, né? Isso. Então aqui a gente vai criar esse método play, wallet, amount, float 64. Opa, wallet não, né? Wallet. Beleza. E aí ele retorna string ou erro. Beleza. Então ele tá reclamando aqui que não tá retornando, né? Já vou botar um nil aqui. O nil é o nulo das outras linguagens, beleza? Deixa eu dar uma diminuída no tigrinho aqui. Aí. Beleza. Tem bastante gente chegando aí. Galera que não tá entendendo, né? A gente tá criando o jogo do tigrinho aqui, ou começando, né? Com o Golang. A gente deu uma simplificada aqui pra live não durar até amanhã de manhã. A gente vai fazer com que o tigrinho aqui ganhe em uma linha, né? Então o cara tem que acertar as três aqui numa linha.
ou acertar duas uma do lado da outra, tá? É o início do back-end. Se puder, deixando like aí, vi que tem a galera chegando aí. E é isso, vem com a gente. Hidratar que já é tarde. Beleza. E aí, vamos lá. Aqui a gente tem que botar uma validação para se a quantidade que ele tem de dinheiro na carteira, né, for menor que a amount, eu retorno nil na mensagem de string, ou seja, né, é um erro, e eu retorno. Deixa eu ver que eu perdi o chat aqui. Aliás, vou retornar aqui. Desculpa. Insuficiente, né? Money. E vou retornar o new erro, porque não é uma exceção. Beleza? Me perdi no chat aqui. Beleza. Aí vou botar um logzinho aqui que eu tô jogando, né? Playing with. Aí eu vou botar hashtag F money. Dali. E aí vou botar amount. Tô jogando com tanto dinheiro. Beleza? Beleza. Aí eu vou descontar da carteira do cara. Não precisa format printf xx. Como assim, mano? Não entendi. Vou descontar aqui do amount da carteira. No return. Não. Aqui eu retornei uma string e retornei que não é um erro, né? Aí quem vai tratar de, enfim, mostrar essa mensagem, etc., é quem estiver chamando aqui o tigrinho. Tá? Depois a gente vai chegar lá. A gente vai ir nessa. Beleza. E aí eu descontei da carteira do cara aqui, por quê? Porque ele vai jogar. A gente quer que se ele ganhar, né, a gente devolve o dinheiro da carteira dele mais o multiplicador, mas se ele não ganhar, ele perdeu aquele dinheiro que ele jogou aqui. Beleza? Aí eu vou criar cards, que é um array com as cartas do tipo Tigrinho Cards, né? Que é essa aqui, Tigrinho Cards, que é o nosso enum, tá? E aí eu vou criar com as cartas que eu quero gerar. Então, card, qualquer outra. Card, puff, wide, puff, ring e bracelet. Beleza, ring e bracelet. Boa. Agora eu vou gerar as cartas para ele aleatória. Para isso eu vou criar um métodozinho aqui. Deixa eu pegar aqui, eu deixei na minha anotação. Vou criar um método random number aqui. Esse range é do math range aqui do Go, com o mínimo e máximo, tá? Aí o mínimo, né? Eu vou gerar carta 1 aqui. É cards com número aleatório de 0 até len de cards, né? Eu quero gerar um número aleatório de 0 até o tamanho, né, aqui do array de cards. Faço a mesma coisa para o card 2. Beleza. E a mesma coisa para o card 3. Isso aqui considerando que a gente está pensando numa linha só, né? Então seria a carta 1, carta 2, carta 3, né? Nas próximas evoluções que a gente for fazer aí, a gente vai transformar numa matriz e aí a gente vai comparar linha, diagonal, né? Coluna, etc. Mas aqui a gente está fazendo uma linha só. Beleza? E aí a gente quer criar as condições, né? Se o cara acertar uma linha inteira, ou seja, se o card 1 for igual ao card 2 e, né, o card 2 for igual a card 1, a card 3, significa que o cara acertou todas as cartas. Esse é o prêmio máximo do bet, né? Então eu vou retornar aqui. You win max, sei lá, e new. E aí a gente vai botar um multiplicador aqui pro cara. Wallet.amount recebe amount vezes
sei lá, 10. Essa é a nossa banca, né? Recebe 10. A gente pode fazer que o card 1 for igual ao card 2, ou o card 2 for igual ao card 3, ou card 3 igual ao card 1. Ou seja, se ele acertou duas cartas, né? Se ele acertou duas cartas, é a mesma coisa. Wallet.amount recebe, só que aí a nossa banca vai pagar menos. Vai pagar, sei lá, um multiplicador de 3. Não sei. A gente pensa aqui, né? You win two cards. Dale. Beleza. Se não acontecer nenhuma das duas possibilidades, né? Pensando numa linha, o cara perdeu. Beleza? E aí ele foi de caixa. Tranquilo? Aqui a gente já deveria estar funcionando se a gente tiver uma carteira válida e uma quantidade suficiente ali para jogar. Então agora vamos criar uns métodos aqui. Eu acho que eu já deixei aqui também. Deixei. Deixei aqui uma função para criar usuário e uma função para criar a wallet. Aqui aquela libzinha que eu falei, né, da UID aqui para gerar o ID da carteira do cara. E o new wallet aqui com... Ué. Struct literal, new wallet. Ah, tá, eu criei aqui. Beleza. Aqui deveria ser um ponteiro, né? Boa. Agora sim. Então aqui eu já criei um métodozinho aqui para criar um usuário. Esse usuário vai receber, né? A gente recebe de fora aqui documento, nome, idade dele, aí gera uma carteira com ele já ganha R$100 aqui para gastar no nosso tigrinho. Beleza? Agora, vamos fazer um for, como se a gente fosse gerando uns usuários ali. Beleza? Vamos gerar, sei lá, 100 usuários. Beleza. Sim, o VOD da live vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Eu vou editar também, depois cortadinho certinho, e acho que daí eu vou publicar no canal também. Pra galera que não gosta muito de acompanhar a live inteira aí. Vou deixar cortadinho. Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso Tigrinho Game, porque aqui é um ponteiro também. Então precisa do objeto do Tigrinho Game aqui criado, tá? Então, o game aqui, vamos criar um game primeiro. Game. Fechou. É uma referência, o e-comercial aqui é a referência de Tigrinho Game. Dá. Aí ele vai dizer que o game não está sendo usado, né? Beleza, a gente já vai usar ele aqui. Daí, para cada um desses. Fala, Douglas, beleza? Hoje não, mano. Hoje a gente vai fazer o motor aqui de funcionar. Tá? Mas nas outras lives aí a gente vai trazer aqui como é que cria o visual, sim. Né? Se quiser acompanhar só essa parte aí, se inscreve aí, ativa o sininho e acompanha. As lives de programação são na terça e na quinta, tá? Na quinta a gente vai continuar com o motor aqui, porque a gente precisa criar a matriz depois aqui. A gente está criando uma linha hoje. E aí, provavelmente, na semana que vem, a gente traz daí em React pro Lucas Montano reagir. Ativa o tigrinho, isso aí. Boa. Então tá, e daí para cada i desses 100 aqui, a gente vai simular. Vou botar 50, né? Porque senão vai entupir o console aqui. A gente vai simular como se estivesse criando um usuário. Vou criar aqui user. E o usuário já vem com R$100 aí para gastar. Vou botar aqui um documento, né? Deixa eu ver. Vou criar um nome SplitF aqui. Jogador. Taranã. E a idade dele aqui. Tem que botar maior que 18, né? Não, nós tomamos uma polícia federal aí na nossa casa. Fechou. E aí o usuário vai jogar com a sua carteira e ele vai jogar 10 para cada um aqui, né? E aí o resultado vai estar aqui, result, error. Se o erro for diferente de nil, então ele... Aqui vamos botar... Eu sei que não vai, né, não vai ter nenhum... Ué. Ah, tá. Beleza. Vamos printar aqui, para não dar pânico. Print, erro. Beleza? E return.
Não vai dar nenhum erro, né? Mas é bom a gente ver aqui como é que funciona o tratamento de erros. Geralmente funciona assim. O erro, se retornado aqui, a gente né, vai tratar o erro. Aqui nesse caso a gente vai printar só, mas vai tratar, vai jogar um pânico, vai fazer alguma coisa e vai encerrar aqui o processamento. O resultado é a mensagem, né, de se o cara ganhou ou não. Print result. Beleza? E aí vamos botar aqui embaixo também printf. Quanto é que ficou de saldo do cara? É isso. Saldo F é o quanto ficou no user.wallet.amount. Dale. Vamos rodar para ver qual é que ficou o log, porque eu acho que vai ficar feio o log. Deixa eu botar assim, ó. Vou botar um contra barra N aqui. Result é um string, beleza. Saldo. E aí um contra barra N no final. Eu acho que eu vou dar um contra barra N só no final. Só. Botar um espaço aqui. Dale. E botar um aqui. Aqui já vai ficar bom. Beleza, tá dando um errinho aqui em cima. O ID foi importado, mas não foi utilizado. Ué. Ah, não, eu acho que eu dei o mod tide lá e ele zoou. Fechou. Aquela hora eu dei o Go Mod Tide, ele tirou o ID lá porque não estava sendo utilizado. Depois eu não pedi o Go Mod Tide de novo para ele instalar. Isso. Daí é só rodar um Go Mod Tide aqui de novo, ele atualiza as dependências, verifica que elas estão sendo usadas e faz o checksumzinho de novo. Beleza, vamos nessa. Se a gente tem o Go Run aqui, beleza. Ó, você ganhou o máximo, ele jogou 10, né? Vezes 10 ganhou 100, 190, 90 aqui perdeu. Show de bola. Foram perdendo. Agora, vamos criar uma paradinha. Vamos criar uma variável aqui, global. Não é recomendável fazer isso, né? Mas a gente tá de roleplay aqui. Banco. Essa é a variável banco. Vamos criar um método aqui para o banco ganhar, que é a nossa banca, né? A banca ganhou tanto, que é quando a gente tira o dinheiro do usuário. E uma função aqui para quando o banco, a banca, né? A banca perder. Só para a gente controlar quanto que a nossa banca estava funcionando. Dali, amount. Beleza. Então, aqui, quando o cara perdeu, a banca ganhou. Quando o cara ganhou, a banca perdeu. E ele perde quantidade aqui, né? Vezes 3. Dali. Tá reclamando de alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, tá. Posso fazer assim porque eu tô declarando var aqui. Beleza. Show de bola. Então é isso. Só pra gente controlar aqui como é que ficou a banca. A banca começa em 0. Se ela, né, se o cara ganha, ela perde. Se o cara perde, a banca ganha. E no final do for aqui, vamos printar printf banca. Tá. Essa é uma variável global. Variáveis globais não costumam existir, tá? Salvo em alguns casos de talvez se estiver criando lib ou se estiver criando um job específico, precisa, né, enfim, exportar uma variável aí. Mas não deveria acontecer, tá? Aqui nós estamos de roleplay. Depois a gente vai melhorando aqui. Beleza. Agora quando rodar, a gente vai ter o resultado da banca no final. Então tá aí, ó. A banca perdeu 560 contos. Mas, a banca nunca perde, meus amigos. Então, eu tenho que fazer uma lógica. É... Aqui eu esqueci também o nome do usuário, na real, né? Esse result. Deixa eu botar aqui o nome do usuário. Sim, exato. Inadmissível de que a banca perca. Vou botar aqui suser.name. Daí a gente sabe qual é o jogador.
Então, vamos fazer uma logicazinha, né? Aqui a gente tem a lógica de que se o cara não tiver dinheiro, ele é um quebrado. Nós devolvemos porque ele não tem dinheiro para jogar. Beleza. Aí nós descontamos dele e nada acontece. Então o que acontece? Se a nossa banca menos o valor que o cara tá tentando apostar vezes o preço máximo, né? Ou seja, a banca, se a banca pagar o máximo e ela vai ficar negativa para isso, aí, amigo, aí o cara já perdeu de cara. Aí o cara não tem nem chance. O cara já vai perder de cara. Então os 10 primeiros que jogaram aqui na banca, eles já estão tão na merda, velho. Depois os outros, a banca vai controlando. Ela vai ter que ganhar o suficiente para pagar, né, o bet ali do cara. Beleza, vamos rodar. A banca agora nunca deveria ficar negativa, tá? Tá lá, ó, R$ 100 pra banca, 100, 70, 100. Os números vão ficar um pouco redondos aqui. Beleza, porque a gente só tem dois tipos de bet, né? Então vai acabar ficando redondo. Mas é isso, agora a banca já ganhou mais do que perdeu. E o lose, e o lose, e o lose, e o lose. O cara ganhou aqui com duas cartas, aí ele foi pra 120. Aí o cara perdeu, o cara perdeu. O cara ganhou o máximo, o cara perdeu. Perdeu, foi perdendo, foi perdendo. Aqui ele foi perdendo. E os caras foram perdendo. Agora a gente já controlou melhor a banca, né? E é isso. É claro que os números vão dar meio redondos aqui, porque Tigrinho não tá pagando mais. É isso aí. Os números vão dar meio redondos porque, né, é, todas as libras de handle, elas têm uma peculiaridade lá sobre são pseudo-randômicos, né? Mas isso é um assunto mais para frente. Beleza? Então, galera, eu acho que por hoje é isso, né? Esse é o motor do back-endzinho aqui, já, né, tá funcionando se a gente fosse trabalhar com uma linha aqui. Próxima live, então, a gente transforma esse cara na matriz, né? Ou talvez para início, talvez para início seja melhor a gente manter uma linha, criar o front-end de uma linha, é isso. Acho que vai ser mais prático. Criar o front-end de uma linha, transformar isso numa API, né? E salvar esse cara aqui talvez no MongoDB. Então, para quem, né, for acompanhar a próxima live, que quiser ir acompanhando, codando junto e tal, e quiser fazer o setup do MongoDB, eu recomendo que você faça via Docker, que é mais fácil, né? Você instala o Docker, instala o MongoDB ali, você só dá um run no container ali, show de bola. Tá? Daí a gente vai gravar o resultado, né, do cara aqui do usuário se cadastrar. Talvez, vamos ter que bolar uma APIzinha para o cara se cadastrar fácil ali. E daí para semana que vem, né, nas lives de programação da semana que vem, a gente trazer o front-end ali do Tigrinho, tá? E aí eu vou ter que trazer mais redondo ali, porque eu não sou front-end, né? Vou passar vergonha com vocês aqui. Mas eu vou trazer o componentezinho ali, a gente usa uma lib aí pronta, sei lá. A gente dá um jeito de criar e lançar nosso tigrinho ali. Fechou, galera? É isso aí, ficou alguma dúvida? Tudo certo?